Coobreiros de Cristo nas cidades. O privilégio de ser coobreiro de Cristo, a obra de compartilhar aquilo que recebeu, definida para cada membro da igreja, torna um coobreiro de Deus. Por si mesmo, você nada consegue realizar, mas Cristo é o grande obreiro. É privilégio de cada ser humano que recebe a Cristo tornar-se obreiro ao lado dele, chamados para trabalhar em harmonia com Cristo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O cristão professo não deve se sentar e levar uma vida sossegada, como se nada houvesse a fazer. Há uma grande obra a ser realizada, e todos os que buscam a vida eterna devem cooperar com Jesus Cristo. Não rogo somente por estes, diz o Salvador, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós, o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Os ministros e o povo estão incluídos nessas palavras. Todos devem ser um, assim como Cristo era um com o Pai. Não pode haver perfeição na divisão. Aqueles que creem em Jesus Cristo serão um em seu interesse, pelas palavras que perecem fora de Cristo. O fato é que temos perdido de vista nossa responsabilidade individual e precisamos assumi-la em nome do Senhor. Quando essa oração de Cristo for respondida em favor de seu povo neste tempo, quando essa unidade existir entre os adventistas do sétimo dia, uma tremenda influência emanará dele sobre o mundo. Reformas ocorrerão, primeiro em nossas fileiras e depois naqueles em favor dos quais trabalhamos. Será vista a transformação de caráter pela qual Cristo orou tão fervorosamente. Meus irmãos e irmãs, estudemos para saber qual é a obra que nos cabe individualmente. Vocês têm algo a fazer por aqueles que os rodeiam e pelos que estão distantes. Não temos o direito de investir todos os nossos meios na satisfação da vida presente. Não temos o direito de gastar dólares na glorificação e condescendência própria. Os juízos de Deus que virão sobre a terra certamente não estão distantes, e devemos estar em pé, fazendo nossa parte. Ao considerarmos o que Cristo sofreu por nós, devemos buscar chegar a uma posição de negação e sacrifício próprios, para que ajudemos na salvação das pessoas que se encontram em perigo de destruição eterna. Não temos desculpas para apresentar a Deus quanto à negligência dessa obra. Estamos nos preparando para o juízo? Estamos nos preparando para encontrar o Senhor? Há uma obra a ser feita, pelos que estão longe e pelos que estão perto. Devemos entrar nas cidades, vilas e povoados que ficaram sem a mensagem de advertência para estes últimos dias. Não percebemos como estamos perto do fim da história da Terra. Não percebemos o valor das pessoas pelas quais Cristo deu sua preciosa vida. Necessitamos vestir o manto da justiça de Cristo e trabalhar com Ele, com seus ministros, em harmonia com todos os que verdadeiramente creem na verdade para este tempo. Parceiros de Deus na salvação da humanidade. É a graça de Deus que nos leva a obedecer à sua lei, a transcrição do divino caráter. É o conhecimento de Cristo Jesus que devemos cultivar ao máximo de nossa capacidade, a fim de podermos ser praticantes de sua palavra. Deixaremos Jesus contente? Causaremos alegria entre os anjos de Deus? Podemos fazê-lo cooperar com Deus na busca e salvação daqueles que estão perdidos? Não cooperaremos com os anjos celestiais na obra de salvar a humanidade caída? Aqui vem falando de como a gente precisa tomar essa responsabilidade para nós, né? Da pregação do evangelho e não ficar adiando ou usando os nossos recursos, tempo, o nosso dom para glória própria, né? Para o nosso próprio crescimento, sendo que a gente tem uma obra tão grande, né? E tão importante a realizar, né? E a gente fala, e aí vem falando da gente ser realmente cobreiro, né? De ser um com Cristo, de fazer realmente parte dele, né? De realmente sentir essa urgência e a importância de que se a gente recebeu a mensagem de Cristo, então as outras pessoas, elas também precisam, né? Elas também necessitam da salvação, né? E que essa mensagem também precisa chegar a elas, né? Cabe a nós levar essa mensagem. É interessante também que essa união que ela fala, que é uma união em Cristo, ela fala de uma união no sentido, ela fala aqui, né?
necessitamos vestir o manto da justiça de Cristo e trabalhar com ele, com seus ministros, em harmonia com todos os que verdadeiramente creem na verdade para esse tempo. Então, a nossa busca de união não vai ser uma busca de união a todo custo, né? Que eu vou me unir com pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus para ter uma igreja aparentemente unida, né? Eu tenho que ter uma igreja essencialmente unida em Cristo, né? Na mensagem de transformação, na prática de vida, né? Então, é essa igreja unida que vai levar a transformação ao mundo, né? Não é uma igreja unida no erro, não é uma igreja unida na indiferença, não é uma igreja unida na frivolidade, em fazer a obra de Deus de forma relaxada, não. É uma igreja unida na vontade de mudança, né, de transformação do caráter, que vai fazer tudo isso, que vai fazer com que nós possamos levar a oportunidade de salvação para as outras pessoas, né? Então, muita gente usa esses textos, às vezes, no contexto de união, de unidade da igreja, para dizer que, não tem problema, né? Se um acha que pode ir na igreja de qualquer jeito, você acha que pode cantar o que quiser na igreja, você acha que pode comer e agir de qualquer forma, não tem problema, né? E estando na igreja, e não é isso que a Bíblia fala, né? Jesus fala, eu em ti, tu em mim, que eles sejam um em nós, ou seja, um na palavra, ou seja, não pode ser um de forma a um estar de acordo com a palavra e outro contrariando a palavra, né? Isso não tem como. Agora, quando nós formos um, no sentido de termos uma busca incessante, uma busca sincera e constante, né, de mudança, aí nós estaremos na unidade que Cristo pregou, né, nessa unidade que Cristo requer da igreja dele, né? Aí nós não estaremos em divisão. Em que sentido? No sentido de permitir que um fale uma coisa conforme a palavra e outro fale outra totalmente contrária, né? Isso ainda que seja uma unidade aparente, todo mundo no mesmo local, é uma clara divisão no propósito de Deus, né? Que permitir que pessoas preguem a seu bel prazer o que elas quiserem, e chamar isso de unidade não seria a melhor forma de alcançar essas pessoas, né? Porque que transformação a pessoa vai ter se ela acha que pode ser a mesma coisa que ela era lá fora quando ela vem para a igreja, né? Basicamente não tem nenhuma mudança relevante, né? Então, alcançar essas pessoas, né? Buscar um preparo para oferecer alguma coisa que realmente represente uma mudança de vida, né? Uma mudança conforme a palavra de Deus. Essa seria a verdadeira unidade que nós temos que buscar.